Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui é o Padre Marcos dos Santos, falo aqui de Madrid, na Espanha. Sou da Diocese de Mogi das Cruzes e desde já eu convido você a se inscrever no nosso canal e também a divulgar este canal de evangelização. Que você possa dar o seu like e possa se inscrever, porque aí o YouTube vai entender que você está gostando e vai acabar recomendando também para outras pessoas. Hoje, aqui já o fuso horário é 5 horas a mais, vamos comemorar então a memória dos nossos santos anjos da guarda, dia 2 de outubro. Então nós entramos no mês de outubro, o mês especial dedicado às missões, o mês em que nós lembramos a grande Santa Teresinha de Lisieux, ou também chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, e Sagrada Face, essa grande santa carmelitana, e também doutora da Igreja, dia 1º de outubro, nós celebramos o dia dela também, dia que nós vamos celebrar neste mês também São Francisco de Assis e depois São Benedito, e especialmente também o mês do Rosário, que nós lembramos Nossa Senhora do Rosário, dia 15, dia 17 de outubro, agora não me recordo, dia 15, dia 17, propriamente dito, Nossa Senhora das Vitórias, e também 12 de outubro, que é o mês da nossa padroeira, Nossa Senhora do Brasil, a Virgem Maria, invocada como Imaculada Conceição da Senhora Aparecida. Então eu vou ler o Evangelho correspondente no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai, que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então foi lido Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a versículo 5 e versículo 10. Eu havia explicado no áudio do vídeo anterior, na festa de São Miguel, Gabriel Rafael, sobre a realidade dos anjos, sobre estes seres que Deus criou, como Deus criou a todos nós, porque Deus é o Criador. Então, como a igreja ensina, Deus criou tudo a partir do nada, ex nihilo, a partir da força da sua palavra, ou seja, do seu logos, do verbo de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, como diz ao prólogo de São João: no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Mas é necessário nós podermos compreender, ou melhor, lembrar que das criaturas que Deus criou, então, desde os minerais, vegetais, depois peixes, os insetos, e aí nós vamos subindo na ordem, podemos dizer, evolutiva das coisas, os animais vertebrados, depois os mamíferos, e enfim, nós homens, e entre nós homens e Deus, os santos anjos. E entre os anjos também há uma hierarquia de anjos, arcanjos, principados, potestades, dominações, virtudes, tronos, aí depois os querubins e os serafins, que são os seres mais próximos de Deus, que vem a sua face, que vem Deus face a face, como diz Isaías no capítulo 6, em que ele tem essa visão dos serafins, né? Que eles vão e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, Kadosh, 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 Yahvé Elohim Sabaoth. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos hoje recordados mais uma vez dessa realidade e dos anjos da guarda, que são então estes anjos que Deus coloca para cuidar de cada um de nós desde o dia do nosso nascimento. Então é bom sempre lembrarmos a doutrina correta, ortodoxa, a doutrina ensinada pela Igreja, em que os anjos são criaturas que não são humanas, inumanas, ou seja, infelizmente o povo brasileiro, eu falo prioritariamente a brasileiros devido a um grande sincretismo, a grande envolvimento com outras doutrinas e religiões, principalmente a questão do espiritismo, seja qual linha for, mas principalmente da linha europeia e da linha kardecista, se tem uma compreensão de que os anjos são como que almas, espíritos humanos, desencarnados, porém de alguma forma iluminados. São seres evoluídos, porém estão dentro da categoria do humano.
Para nós católicos, para a Igreja Católica, não. Eles não são humanos. Os anjos, eles foram criados num número exorbitante, num número que nós não conseguimos imaginar. Como diz o livro do Apocalipse, miríades e de miríades de anjos Deus criou, como também no livro do profeta Daniel. Sabemos que eles foram criados um número exato, um número perfeito, um número, claro, incalculável na ordem da nossa compreensão humana, porém, não é um número que cresce, como nós seres humanos, que nos reproduzimos mediante a relação sexual. Então nós sabemos que é sempre assim, quando nós olhamos para a nossa árvore genealógica, ela converge para trás e ela diverge para frente. Então os seres humanos vão se reproduzindo, a gente sabe da ordem natural das coisas, e aí, dado a relação sexual, Deus vai criando as almas imediatamente, e estamos aí, homens e mulheres no mundo. Porém, os anjos, eles não se reproduzem. E depois que foi feita a grande prova, e aí houve a grande divisão, temos os anjos que estão no céu, que contemplam Deus face a face, porque antes da prova, da grande prova, como diz um grande teólogo, Antônio Forteia, os anjos não viam a essência divina, não tiveram a visão beatífica. Eles escutavam a voz de Deus e viam a sua luz, porém não viam Deus cara a cara, Deus face a face. Porque uma vez vendo Deus, a prova acaba e ninguém consegue mais pecar. Diante do sumo bem, diante da beleza infinita, ninguém consegue então escolher outra coisa que não seja Deus. E assim como os anjos que caíram se tornaram demônios, e aí há uma parte que está no inferno atormentando as almas, como disse São Tomás de Aquino, em outra parte que está aí os principados e potestades demoníacas a tentar os homens, também os anjos de Deus. Os anjos de Deus que contemplam o Senhor e os anjos que Deus colocou para a nossa guarda. E qual é a nossa relação que devemos ter com nossos anjos, meus irmãos? Uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação de afeto. Os anjos foram colocados no momento que nós fomos criados, já está lá o nosso anjo, guardando, zelando por cada um de nós. E como são seres imateriais, mas que algumas vezes, por permissão de Deus, podem, para se comunicar conosco, assumirem alguma forma corpórea, eles geralmente, ordinariamente, se comunicam conosco, nos dando bons pensamentos, influenciam, sejam às vezes iluminados por Deus, comunicam a nós essa iluminação. Então, nos sugerindo coisas boas, pensamentos bons, indicações, zelando, guardando, esses anjos que estão conosco desde o momento do nosso nascimento, da nossa concepção, mais atrás, desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte, quando eles vão nos apresentar diante do tremendo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem essa missão. Então, ele nos apresenta a Deus, ele nos aproxima de Deus e, infelizmente, como que se afasta de nós em algum momento quando nós caímos em pecados terríveis. Santa Catarina de Sena dizia isso numa das visões, quando ela tinha essa visão espiritual do mundo espiritual, que havia certos pecados, como o pecado contra a natureza, como o pecado, exemplo, da relação homossexual, que os demônios viravam as costas e debochavam, viravam as costas porque tinham nojo do tipo de pecado que era cometido e ao mesmo tempo debochavam porque estavam ofendendo a Deus, enquanto os anjos também se afastavam devido ao pecado. Mas logo depois, os anjos se aproximam dos pecadores, de nós, se caímos, seja qual tipo de pecado for, para nos ajudar a nós voltarmos para o Senhor, voltarmos para Deus. Os anjos que Deus colocou para nos custodiar, nossos anjos da guarda. Não, muitas pessoas não têm só um anjo da guarda. Como assim, padre? Os anjos guardam nações, os anjos guardam países. Quando lemos no livro do profeta Daniel, vemos que o anjo Miguel guarda o povo de Israel. Quando nós vamos vendo nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, antes da aparição de 13 de maio de 1917, o anjo de Portugal apareceu lá para os 3 pastorzinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. E quando eles viram aquele jovem parando entre o céu e a terra e perguntaram: quem sois vós? Ele disse: eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo de Portugal. Então, cada nação tem o seu anjo. Os místicos dizem que diante do sacrário há anjos. Quando nós vamos adorar o Senhor na Eucaristia, os anjos do sacrário se afastam para que nós possamos adorá-lo. Quando nós vamos receber a comunhão, o nosso anjo da guarda como que se ajoelha porque nós estamos com Jesus dentro de nós.
Muitos santos dizem que nós padres, quando somos ordenados, quando o homem é ordenado sacerdote, ele recebe seu arcanjo, não só um anjo, mas um arcanjo, para guardar a vida desse sacerdote. E diz a tradição dos grandes místicos, né, que o anjo, ele sempre caminha à frente, mas quando o homem se torna padre, o anjo caminha atrás devido à dignidade do sacerdote. Mas não apenas o sacerdote, mas também vocês que receberam o santo sacramento do matrimônio, também tem um anjo do seu matrimônio. Então nós estamos cercados de uma realidade angélica, invisível, uma realidade que estamos embrenhados nela. Então, convido você que está me escutando a se relacionar bem com o seu anjo, pedir a sua intercessão, pedir que cuide de você. Foi o anjo que Jesus mandou para que pudesse te guardar desde esse momento até o momento da nossa partida desse mundo, quando comparecemos diante do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno e todo-poderoso os abençoe e vos guarde, por intercessão do anjo da guarda de cada um de vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Pela intercessão da Virgem Rainha dos Anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.